Fala pessoal, tudo bem? Professor César Miguel Momesso aqui de novo e vamos lá falar um pouquinho mais sobre fisiologia do exercício. Tenho reparado aí na mídia ultimamente, cada vez mais, a utilização, né, e o comentário sobre essas bandas tecnológicas aqui, né? Então, uma tecnologia nova aí no meio esportivo, né, que são essas fitas aqui na cabeça nos atletas, né, de ponta. No Paris, nas Olimpíadas de Paris em 2024, foi bem difundido em vários atletas, né, de ponta. Aqui o Kipchoge, representando, né, o nosso maior maratonista das atualidades, né, um dos maiores maratonistas aí da atualidade, fazendo a utilização dessa fita aí, Omnius Headband, né? Aqui a gente também tem a Hassan, né, também uma baita atleta aí da corrida, né? Começou com as provas mais de meio fundo, agora para as provas de fundo e arrasando nas maratonas, né? Além de outros atletas também que participaram tanto das Olimpíadas quanto das Paralimpíadas em Paris, né? Então aqui a gente tem o nosso para-atleta, o Cordeiro, né? Para-triatleta, né? O Cordeiro que também vem aqui utilizando. Mas independente desses caras, né, que são patrocinados para utilizar esses produtos, a gente também tem observado cada vez mais a presença de pessoas normais, assim, né? Não tão normais assim, né? Mas pessoas comuns, que não são atletas patrocinados, estão investindo dinheiro para a utilização desses equipamentos, né? Então, aqui, ó, né, corredores de maratona, triatletas, né? No triatlon já é bem comum, né, a gente encontrar aí, eu fui fazer a final do Campeonato Paulista em Olambra em dezembro do ano passado, né, de 24, e lá a gente tinha alguns atletas, alguns competidores já utilizando essa fita também, né? Então, para que serve isso daí, né? Recentemente aí a gente viu o Santiago também falando sobre essa fita, tal, não, que ela promete. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, essa é uma faixa de cabeça, né? Dentro dessa faixa são compostas aí por 20 cubos de grafite porosos, contém 9 pequenas torres metálicas, e a função dessas torres metálicas, né, é promover um auxílio para dissipar o calor gerado aí no nosso corpo durante a prática da atividade. Então, conforme a gente vai se exercitando, vai aumentando a temperatura corporal, o nosso centro de informação aí, né, no nosso cérebro, vai fazer a nossa termorregulação, e uma termorregulação bem feita promove a capacidade de você tolerar melhor um esforço em alta intensidade em temperaturas mais elevadas, né? Dessa forma, então, esses cubos eles prometem aumentar essa área de superfície da testa, favorecendo assim a nossa controle de termorregulação. De acordo com o fabricante, ele aumenta a área evaporativa da nossa pele em até 5 vezes, né? E isso vai ajudar a reduzir as temperaturas tanto na testa quanto no cérebro, bem como o conforto térmico em todo o corpo e também, né, por consequência, o que os atletas mais querem, isso vai auxiliar na manutenção, no aumento do desempenho esportivo, ao se exercitar em condições quentes e úmidas, como tem se apresentado aí em várias provas ao longo dos tempos. Ok? Então, essa é a promessa. Ah, então, a empresa Omnius produziu, né, esse material, eles confeccionam isso, detêm a patente desse material, e eles comercializam isso aí a partir de US$ 200, né, de 204 até US$ 214, dependendo do produto. Se a gente for converter isso para a nossa realidade em reais, daria mais de R$ 1.100. Atualmente, com o dólar a 6,30, seria mais do que R$ 1.100, né? Com certeza. Ok? Então, levando em consideração que se existe essa banda, né, que foi feita essa banda e ela promete todos esses efeitos, alguns pesquisadores têm questionado: será que realmente esse efeito ocorre? Então, para testar isso, eles decidiram utilizar essa banda, né, original, né, a Omnius Headband, e também criaram uma outra banda, né, uma outra bandana aí,
a Shawn Handband, que não tem os mesmos princípios ativos, as mesmas características. Ela é esteticamente muito similar, mas ela não tem os mesmos princípios, né, que essa outra banda possui. Dessa forma, né, quando eu peguei esse artigo, o primeiro autor aqui, o Anthony Desroches, né, e aí eu acredito que ele seja canadense, uma vez que ele está dentro de uma universidade lá no Canadá, no Quebec, em Canadá, junto com seus demais coautores, eles decidiram testar exatamente isso, pegar essa fita Ohmios e estimularam alguns voluntários a realizarem uma corrida submáxima durante 70 minutos, né, num esforço contínuo ali, e depois desses 70 minutos de esforço submáximo, todos os voluntários tiveram que percorrer 5 quilômetros, uma característica de time trial, né? Então, tentando realizar os 5 quilômetros no mais rápido possível, e isso dentro de um ambiente controlado, com condições de umidade e de calor altos, né? Então, dentro de laboratório. Quando os atletas chegaram lá, o peso deles, né, nas duas situações, correndo com a fita que promove isso, né, com a banda ali que promove esse efeito, e também correndo sem essa banda, com uma outra banda similar, mas que não possui a mesma característica, eles viram que a chegada deles no laboratório foram exatamente iguais, não houve diferença significativa entre eles no peso corporal. Uma das características que pode influenciar muito é a capacidade de hidratação desses atletas, né? Então, eles viam ali que tanto a urina, a osmolaridade, a coloração, elas estavam em condições similares, e também a osmolaridade sanguínea, ok? Dessa forma, o desenho experimental desse trabalho foi coletar essas análises da urina, de sangue e de peso corporal logo na chegada. Depois que eles fizeram isso na chegada, eles partiram para um teste de esforço submáximo, que durou durante 70 minutos, e ao longo do tempo eles coletavam o suor, eles coletavam a temperatura por diferentes formas, né? E também tinha um questionamento aí da percepção subjetiva de esforço desse atleta durante essa corrida, né, a cada 5 minutos. Então tinha hidratação e tal. Aos 45 minutos, todos foram submetidos a um gel de carboidrato. Também foi mensurada a frequência cardíaca. E a temperatura retal também foi coletada aí nesse momento. Terminados 70 minutos de corrida, todos os atletas tiveram que fazer os 5 quilômetros, né, contra o relógio, aí, time trial. E aí, no final do experimento, coletou de novo a temperatura e, mais uma vez, as análises sanguíneas ali, né, peso e urina também. Então, para a temperatura retal, né, esse processo aí meio desconfortável, e observaram o seguinte, né, em quadradinhos pretos é quem estava utilizando a fita Ohmios, né, a banda Ohmios, e quem é a bolinha aqui é quem estava utilizando aquela fita similar que não tem o mesmo princípio ativo. Então a gente já vê logo de cara, a tendência é que quem utilizou a fita tivesse uma temperatura um pouquinho mais elevada, né, do que os demais, do que quem usou a outra fita, né, do que quando eles utilizavam a outra fita. Isso ao longo do tempo, de 70 minutos de esforço, mas também levando em consideração a porcentagem do tempo, né, 10% do esforço submáximo, aos 20%, 30%, 40%, 50%, até a totalidade do tempo que ele ficou se exercitando ali, a temperatura houve uma tendência de ser mais alta em quem estava utilizando a fita Ohmios, né? Entretanto, essa diferença que se tem aqui, né, de menos de 0,2 graus, não é significativa, ok? Então, a temperatura retal não houve diferença entre os atletas. E isso é importante, né, pessoal? Isso é interessante por conta da seguinte característica.
Se a fita fizesse o efeito que ela está promovendo, né, isso teria um ajuste fisiológico em todo o nosso corpo. E quando a gente vai olhar lá a temperatura retal, isso não ocorreu, ok? A temperatura da pele, a gente observa também o mesmo design, né, o mesmo delineamento. Também não houve diferença significativa em quem estava com a fita e quem não estava com a fita. A temperatura na frente da cabeça também não apresenta diferença significativa, né, ao longo dos momentos aí analisados. A frequência cardíaca também não apresentou diferença significativa entre os momentos analisados, assim como a percepção subjetiva de esforço, tanto no teste de esforço, né, submáximo, como no teste de 5 quilômetros, time trial, né, também não apresentou diferença. De certa forma, né, considerando diferentes fatores, o conforto e a temperatura total corporal também não apresentou diferença no teste de 70 minutos de esforço submáximo e nem no teste time trial, né, de 5 quilômetros. E uma das características aí mais importantes, né, que seriam o desempenho na corrida no final, a gente também observa que não houve diferença entre quem utilizou, quando ele fez o teste de 5 quilômetros, time trial, com a fita Ohmius, né, e quando essa pessoa não utilizou a fita adequada, ali, a fita Ohmius. Então, dessa forma, os autores concluem que em condições quentes e úmidas, seria a maior justificativa para se utilizar essa fita, a fita Ohmius Head, né, não melhora a frequência cardíaca, nem as temperaturas frontal e retal, né, nem o esforço percebido e nem o conforto térmico de todo o corpo, né, e da testa, e nem o desempenho durante um teste time trial de 5 quilômetros, precedido, né, por 70 minutos de corrida de intensidade moderada. E aí ficam as nossas considerações, né? O quanto será que vale a pena a gente investir quando se tem uma tecnologia nova, se a gente não tem o conhecimento de realmente a sua efetividade, ok? Então, por mais que a empresa esteja produzindo e vendendo isso como algo que tem uma lógica, que tem muito sentido, né, teórico, falando, quando a gente leva para a prática, esse trabalho não aponta essas melhoras envolvidas aí, adicionadas a esse produto, né, propostas por esse produto. Então, a gente não pode também criticar o produto efetivamente, porque esse é apenas um trabalho. Então, a gente precisaria